Muito bem, vamos iniciar a nossa 23ª aula de nosso estudo bíblico católico. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade, e dando continuidade então ao nosso estudo bíblico. Até agora nós já percorremos todo o Antigo Testamento, os 46 livros, e percorremos também os 4 evangelhos canônicos e o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, se você conferir na playlist do canal, você vai encontrar então outras 22 aulas que nós já gravamos, e com a graça de Deus, gravaremos ainda mais 10 aulas para compreender todo o corpus paulino, as epístolas universais, o Apocalipse e uma conclusão, e uma aula especial que nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que em breve daremos conhecimento. Então, qual é esse tema? Hoje a nossa aula não vai tratar necessariamente sobre a Sagrada Escritura, porém, o objetivo desta aula é tratar do pano de fundo de todo o Novo Testamento. Então, para aqueles que têm acompanhado as aulas, logo que eu terminei os livros dos Macabeus, juntamente com Tobias, Judite e Esther, fiz uma aula complementar mostrando o contexto histórico pós-Macabeus e a época do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo da aula de hoje é fazer algo interessante, só que no primeiro século depois de Cristo. O que aconteceu, que não está relatado nos Santos Evangelhos, mas que de alguma forma influenciou diretamente no rumo dos acontecimentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos e na redação dos livros do Novo Testamento. Como que era o contexto da presença do Império Romano, o judaísmo na época de Jesus, as primeiras perseguições ao cristianismo e algumas outras questões importantes que se desenvolveram ainda no primeiro século. Tudo isso com o auxílio do nosso conhecido, o Flávio Joséfo, e as suas grandes e importantes obras, as Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus, compilado neste volume História dos Hebreus. Eu soube recentemente que há uma nova edição que separa em 3, como escreveu Flávio Joséfo, as suas 3 obras, Antiguidades, Guerra e depois Contrapião, além da sua autobiografia. Eu ainda não possuo essa edição, talvez vá adquiri-la posteriormente, mas recomendo. Você que gosta de história, você que gosta de Bíblia, é uma obra essencial. Não se assuste pelo tamanho dela, porque a leitura flui muito bem. Mas eu gostaria, antes de rezarmos e de iniciarmos com os nossos slides, anunciar a vocês uma coisa muito boa. Nós estamos, então, adentrando o mês de setembro, o mês da Bíblia, e em parceria com o meu querido amigo Tiago, nós teremos Bíblia em dose tripla durante todo este mês. Então, todas as terças-feiras, com a graça de Deus, a não ser que aconteça um imprevisto, nós continuaremos tendo as nossas aulas habituais do nosso estudo bíblico. Mas, além disso, durante todos os dias de setembro, nós teremos 2 vídeos. O primeiro deles faz parte de uma série que eu gravei de vídeos curtinhos, de 5, 7, no máximo 10 minutos, que fazem uma introdução geral à Bíblia. Então, algumas curiosidades, alguns detalhes que foram incluídos neste curso e outros que não foram, vão constar, então, nesses vídeos diários de introdução à Sagrada Escritura. E algo que eu estou gravando para este mês, é uma leitura e comentário da Constituição Dogmática Dei Verbum. Então, aqui é Dei Verbum,
com a graça de Deus, nós estaremos lendo, então, e comentando acerca da Dei Verbum também durante todos os dias do mês de setembro. Dei Verbum é o documento mais importante da Igreja que fala da revelação divina e, por conseguinte, das Sagradas Escrituras. Portanto, Bíblia em dose tripla. Por isso, peço que você curta este vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações, envie este vídeo para os seus amigos, para os seus grupos paroquiais, para os seus conhecidos. E também nós temos uma playlist só de História da Igreja, um curso que gravamos ano passado, e algumas reflexões para o mês de junho, mas sobre o Sagrado Coração de Jesus, Aurietis Aquas, do Papa Pio XII. Então vamos começar então a nossa aula, dados os devidos recados e apontamentos. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos conceda a graça de compreendermos, hoje não necessariamente a palavra de Deus, mas o pano de fundo histórico, o contexto no qual estão inseridos os livros do Novo Testamento e a história e a época em que viveu nosso Senhor, os apóstolos e os discípulos, para que nós, compreendendo tudo isso, possamos ver de forma mais aprofundada, de forma mais particular, os santos livros do Novo Testamento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos para os nossos slides, vamos tratar do Flávio Josefo, vamos tratar então um pouquinho da história, e é sempre bom, né, mostrar esta grande obra para vocês novamente. E hoje nós vamos ler pelo menos 2 trechinhos desta obra grandiosa. Eu me lembro, espero que a minha memória ainda esteja boa, de que eu fiquei de comentar com vocês alguma coisinha sobre o Flávio Josefo. Então nós temos uma indicação aqui desta versão, que eu mostrei que a tradução foi feita por um padre católico, mas que não é chamado de padre, infelizmente. Então nós temos aqui um comentáriozinho dizendo que o Flávio Josefo, que foi um escritor historiador judeu entre os anos de 37 a 100 ou 103, que ele era descendente de família sacerdotal e da realeza dos Macabeus, né, dos Asmoneus, e que quando ele tinha os seus 18 anos, né, ele acabou se filiando ao partido dos fariseus. E logo depois, nos anos 60, né, quando a Judéia estava em polvorosa, ele se voluntariou e foi escolhido, né, para liderar as tropas na Galiléia. E lá então ele infelizmente acabou perdendo a batalha contra os romanos e se rendeu a eles, felizmente, mudando seu nome de Yosef ben Matatiahu, né, de José, filho de Matias, para Titus Flávios Josefos, né, que é o nome dos imperadores daquela época, na dinastia dos Flavianos. Então, ele é a grande fonte histórica do Novo Testamento logo depois da Sagrada Escritura. Então, quem quer conhecer a história do primeiro século na Judéia, naquela região da Palestina, é necessário conhecer Flávio Josefo. Conhecer Flávio Josefo nos ajuda a conhecer melhor a Sagrada Escritura como um todo.
Porque nas antiguidades ele relata a história desde os primórdios e vai até o momento anterior da guerra. Depois ele escreve a Guerra dos Judeus, em que ele vai tratar sobre a revolta dos Macabeus, sobre outras revoltas no tempo de Herodes e sobre a Grande Guerra Judaica. Depois, uma apologia ao judaísmo na sua obra Contra Apião e a sua autobiografia chamada Vida de Flávio Josefo. Ainda essa edição aqui traz uma narração de Josefo sobre os Macabeus e os relatos do Filon de Alexandria, que foi outro grande judeu muito importante, ele que viveu no finalzinho do século I a.C. e faleceu por volta dos anos 50 depois de Cristo. Então ele é contemporâneo mais velho de Nosso Senhor e dos apóstolos. Filon de Alexandria. Flávio Josefo já é um pouco mais jovem, ele é mais ou menos da época em que nasceu, pouco depois, alguns anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, é que Flávio Josefo nasceu. Bom, chega de enrolação, de contextualização, e vamos para os slides, vamos para o nosso comentário propriamente dito. Eu espero que vocês estejam vendo aqui, ainda não, creio eu, mas onde está? Aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Apresentar. Isto. Bom, então, esta aula 23 eu chamo de Apêndice Histórico do Novo Testamento. Na época em que César Augusto, Otávio, já era o primeiro imperador romano, entre os anos de 27 a.C. e 14 depois de Cristo, Jesus nasceu por volta do ano de 4 a 3 a.C., perto da morte de Herodes o Grande. Eu creio que isso nós já tenhamos discutido um pouco no apêndice histórico do Antigo Testamento, mas sempre vale a pena recordar de que Nosso Senhor nasceu na época chamada Pax Augusta, a Pax Romana. Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, do segundo triunvirato, ele que acabou derrotando Marco Antônio no ano 30, e Cleópatra também. No ano 27, ele assumiu como o primeiro imperador de Roma e governou até o ano 14 depois de Cristo. E foi nessa época, então, que nasceu Nosso Senhor. E com relação ao ano do nascimento de Jesus, alguns historiadores acreditam que Nosso Senhor teria nascido cerca de 6 a 3 anos, pelo menos, da data em que se convenciona colocar como o ano 1, porque não tem o ano 0, nós temos o ano 1. Então, alguns acham que Jesus, na verdade, teria nascido alguns anos antes de 1. Então, Jesus nasceu antes de Cristo. Quer dizer, Jesus teria nascido antes do marco referencial cronológico que foi adotado, por Dionísio o Exíguo no começo da Idade Média e que perdura até hoje na maior parte dos nossos países que seguem o calendário ocidental, que seguem o calendário gregoriano. Bom, isso porque Herodes o Grande teria morrido mais ou menos nessa época, de 3 a 4 ou 6 antes de Cristo. Então, se nós vemos que logo após a perseguição de Herodes, em que Jesus enfrenta o próprio Herodes morrer, então este seria a data mais exata do nascimento de Jesus. Mas não tem problema nenhum em continuar usando as datas que nós temos. Quando Jesus foi crucificado, o imperador era César Tibério. E Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, era governador da Galileia. Tinha jurisdição sobre Jesus.
Tibério, então, ele é filho adotivo de César Augusto, né, do Otávio, e ele acabou sendo o seu sucessor, tendo governado Roma por 23 anos, né? E ele então continuou a política do seu pai adotivo de fazer uma boa vizinhança, uma cortesia com lideranças locais. Nós vimos que a ascensão do Herodes o Magno se deu graças à atuação do seu pai, Antípatro, a forma como eles e também os irmãos de Herodes se colocaram a favor dos romanos e assumiram posições importantes nessa transição do primeiro século antes de Cristo para o primeiro século depois de Cristo, em que os herodianos consolidaram o seu poder. Então, o Herodes Magno construiu a cidade de Cesareia para homenagear o Augusto, né, o Otávio, e o Herodes Antipas nomeou o mar da Galileia, o lago de Genezaré, de Tiberíades, né, também fez uma cidade em honra do imperador Tibério. E o Herodes Antipas é sucessor de Herodes o Magno, embora ele tenha colocado Arquelau, né, no seu testamento, mas Arquelau era considerado um incompetente e o seu irmão Antipas acabou depondo ele na Judéia e Roma colocou então um procurador romano no lugar de Arquelau e Antipas continuou como o tetrarca, não é? Aquele que governava sobre 4 regiões ou 4 povos da Galileia. E governando a Galileia, então, Jesus era um súdito, né, por origem, né, por lugar de nascimento, de Herodes Antipas. E durante toda a vida, nosso Senhor foi súdito de Antipas. Né? No ano 36 depois de Cristo, Pôncio Pilatos, o procurador romano da Judéia, acabou sendo destituído pelo governador da Síria, né, por protesto da população contra o massacre dos samaritanos e de galileus, e levado para Roma, onde foi julgado pelo imperador Calígula, né, e culpado. Acredita-se que Pilatos teria sido preso e cometeu suicídio em 39 depois de Cristo. Para que vocês não digam que nós não usamos a Bíblia esta aula, vamos consultar então esta passagem de Lucas 13, versículo 1, para nós entendermos do que se trata. A minha versão hoje é a do Peregrino. Então, Lucas 13, versículo 1. Naquela ocasião se apresentaram alguns informando sobre uns galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o dos sacrifícios deles. Para nós está bom. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esta passagem aqui nos mostra que Pilatos, já de longa data, era um tirano. Então, ele não poupava esforços para manter a Judéia, toda a Palestina, não é? Nas rédeas. Então, Roma era a potência que dominava o mundo inteiro naquela época, praticamente todo o mundo conhecido, todas as terras que estavam em volta do Mediterrâneo na época de Jesus eram dominadas pelo Império Romano, e um século depois, na época de Trajano, até outros territórios que não estavam ligados ao Império, aliás, ao mar Mediterrâneo foram dominados por Roma, né, como a Inglaterra e algumas tribos
lá da Alemanha, enfim, e os domínios já eram vastíssimos, já na época de Jesus eram vastíssimos. Então, Pôncio Pilatos, sendo o procurador, né, o governador, o prefectus da Judéia, ele mostrava de fato agir de forma bem despótica. E então 3 anos ou mais, ou 6 anos, dependendo da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né, depois de ter condenado nosso Senhor à morte, Pilatos não parou por aí, começou a fazer uma série de assassinatos e a conter revoltas de forma muito dura. E para entendermos um pouco mais disso aqui, eu recolhi então um trechinho do Flávio Joséfo nas Antiguidades Judaicas. Este aqui é o livro Antiguidades Judaicas, livro 18º. Tudo que nós vamos falar pode ser encontrado nos livros 18º, 19º e 20º das Antiguidades, e mais para frente nós falaremos da Guerra dos Judeus. Então, no capítulo 5 do livro 18 das Antiguidades, o número 775, diz assim: os samaritanos não foram menos atormentados nem isentos de amarguras. O impostor, que com nada se importava para agradar ao povo e ganhar-lhe o afeto, ordenou-lhes que se reunissem no Monte Gerizim, que nesse país é considerado um lugar santo, prometendo-lhes fazer ver os vasos sagrados que Moisés havia enterrado. Com tal promessa, tomaram as armas, e esperando os que deviam juntar-se a eles de todos os lados para subir o monte, sitiaram a aldeia de Tirataba. Mas Pilatos os precedeu. Avançou com sua cavalaria, ocupou o monte, atacou-os perto daquela aldeia, pô-los em fuga, prendeu vários, mandou cortar a cabeça dos chefes. Os mais ilustres samaritanos foram procurar Vitélio, governador da Síria, que tinha sido cônsul. Acusaram Pilatos de ter cometido muitos assassínios, afirmaram que eles não tinham pensado em se rebelar contra os romanos, e disseram que se haviam reunido perto de Tirataba, somente para resistir às suas violências. Vitélio, ante essas queixas, mandou Marcelo, seu amigo, para cuidar do governo da Judéia, e ordenou a Pilatos que fosse justificar-se perante o imperador. Assim, sendo obrigado a obedecer, ele encaminhou-se para Roma depois de ter governado a Judéia por 10 anos, mas Tibério morreu antes que ele lá tivesse chegado. Bom, então Flávio Joséfo nos dá a entender que essas ações tirânicas de Pilatos acabaram contribuindo para a sua queda, né, para o seu declínio. Ele foi denunciado pelos samaritanos, que então acabaram fazendo com que Vitélio, governador da Síria, o encaminhasse para Roma a fim de ser julgado pelos seus crimes. E Tibério, tendo morrido e sido sucedido por Caio, né, Calígula, o terrível, e Calígula então acabou considerando Pilatos culpado pelos seus crimes. Ele foi exilado e na prisão, no exílio, alguns acreditam que ele teria se suicidado. Então, um triste fim para Pilatos. Bom, também no ano de 36 depois de Cristo, o sumo sacerdote Caifás, que perseguiu os apóstolos e mandou Saulo prender os cristãos de Damasco, foi destituído por Pilatos, e em seu lugar foi colocado o seu cunhado Jonatas, filho de Anás, o segundo filho a ocupar o cargo. O Flávio Joséfo, de uma forma muito interessante, ele faz uma lista dos sumos sacerdotes. Então, é bastante interessante esta lista de sumos sacerdotes que o Flávio Joséfo faz. Vamos ver se eu encontro esta lista dos sumos sacerdotes.
a relação de todos os sumos sacerdotes até Arão. Então, a família de Anás, né? Anás, filho de Sete, era uma das maiores famílias sacerdotais. Haviam duas grandes famílias sacerdotais na época de Jesus, que era a família de Anás e a família dos Boetos, os boetusianos. Esses boetusianos eram, então, grandes sacerdotes que exerciam a sua influência e eram os principais do partido dos saduceus. Então, nós temos aqui, vamos ver os nomes dos sumos sacerdotes. Vamos ver se nós temos aqui. Bom, depois eu posso complementar com estes nomes aqui. Temos alguns, não temos os nomes aqui que eu queria, mas de qualquer forma, Anás conseguiu fazer com que os seus 5 filhos e o seu genro, que é no caso Caifás, ocupasse o cargo de sumos sacerdotes. Tanto que o seu último filho, Anás ben Anás, né? Ele vai ser sumo sacerdote na época da grande revolta judaica. Bom, vocês veem como a corrupção de fato corria solta. Com a morte de Calígula, Cláudio torna-se o imperador. Naquele tempo já havia uma pequena comunidade cristã em Roma e que estava em constante conflito com os judeus da sinagoga romana. Naquela época, os cristãos eram considerados como uma seita judaica que considerava Jesus como o Messias, e Cláudio expulsou a todos os judeus em 41 depois de Cristo. Então, Calígula, nós sabemos que ele era uma figura histriônica que era tão doido que queria nomear um cavalo como senador, enfim. Ele promoveu um verdadeiro massacre dos seus parentes, né? Impedindo com que quase todos os de sua família, os homens da sua família que tivessem alguma intenção de se tornar imperador fossem assassinados. Então ele praticamente acabou com a dinastia do Otávio, né, do Augusto. E quando ele foi assassinado, né, o seu tio Cláudio, um dos únicos sobreviventes, acabou se tornando o imperador. E naquela época havia já uma comunidade cristã em Roma, mas já há muito tempo havia uma sinagoga em Roma, já que os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. E os judeus e os cristãos de Roma estavam em constantes conflitos. E por conta dos conflitos entre os judeus e os cristãos, naquela época devemos considerar que a maior parte dos cristãos eram de fato oriundos do judaísmo, né? Mas a diferença é que os judeus cristãos acreditavam que Jesus era o Messias e os outros judeus não. Então, dada essa animosidade entre judeus e cristãos, Cláudio acabou os expulsando, isso por volta do ano 41. E quem estava nesta época em Roma eram 2 amigos de Paulo, né? Santa Priscila ou Prisca e Santo Áquila. Aqui vão ser 2 grandes colaboradores de Paulo e vão ser lideranças importantes na comunidade de Roma. Nós temos então a carta de São Paulo aos romanos como um testemunho de que a comunidade romana não morreu com esta expulsão, mas sobreviveu, porque nós temos então a presença de cristãos em Roma já pouco mais de uma década depois dessa expulsão.
E depois do martírio do apóstolo São Tiago Maior e da sua libertação da prisão, né, lá em Atos 12, o apóstolo São Pedro, segundo a tradição, teria deixado Antioquia, né, na Síria, e se mudado para Roma no ano 42 ou 44, dependendo da datação, né? Mas já em meados dos anos 40, Pedro já estava em Roma. Após a morte de Antipas, Antipas morreu então em 44, não, Antipas morreu em 39. Antipas era filho de Herodes o Grande e Agripa, ou Agripa I, acabou sucedendo Antipas como rei e procurador romano no ano de 39. Este Agripa era neto de Herodes o Grande. E ele mandou matar então a Santiago Maior e prendeu o apóstolo São Pedro. Esse é o Herodes dos Atos dos Apóstolos. O Herodes do começo dos evangelhos é o Herodes Magno, o Herodes do fim dos evangelhos é o Herodes Antipas, o Herodes do começo dos Atos dos Apóstolos é o Agripa I, e o Herodes do final dos Atos dos Apóstolos é o Agripa II. E então este Agripa II faleceu no ano 44, conforme o relato, né, de Atos 12, 18 a 23. Vamos lá consultar, porque é interessante, são coisas que a gente não presta muita atenção, mas são dados de grande importância. Vamos aproveitar que nós estamos com a cabeça fresca nos Atos dos Apóstolos e vamos consultar. Bom, quando amanheceu, os soldados estavam muito agitados pelo que teria acontecido com Pedro. Herodes o procurou e ao não encontrá-lo, interrogou os guardas e os fez executar. Depois desceu da Judéia e ficou em Cesareia. Né? Essa Cesareia, a Cesareia Marítima, né? Uma cidade agradável. E veja aqui a morte de Herodes agora. Estava furioso contra os tírios e sidônios. Eles, de comum acordo, apresentaram-se ao rei, conquistaram Blasto, camareiro real, e pediram a paz, pois sua região recebia as provisões do território do rei. No dia combinado, vestido com as vestes reais e sentado em seu estrado, Herodes discursava ao povo, enquanto o povo o aclamava. Voz de Deus, não de homem. De repente, o anjo do Senhor o feriu por não ter reconhecido a glória de Deus e morreu, comido de vermes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na Bíblia do Peregrino, há uma observação interessante, segundo Macabeus capítulo 9. Salvo engano, esta passagem vai se referir à morte de Antíoco IV Epífanes, né? Para mostrar que todo aquele que se coloca contra a palavra de Deus, que se coloca contra as coisas de Deus, morre de uma forma terrível, morre consumida por vermes. Assim morreu Herodes Antipas, assim morreriam outras pessoas iníquas, como Antíoco IV Epífanes e outros. Bom, quando morre, então, Antipas, Agripa I, o seu irmão Herodes de Chalcis assumiu o lugar porque o filho do Agripa I, o Agripa II, era muito jovem, então o tio dele meio que atuou como um regente, né? Até que ele acabou morrendo 4 anos depois, em 48, e de 48 até por volta do ano 100, Agripa II vai ser o rei, o governador, o superintendente dos romanos na Palestina. Atos 28 relata que São Paulo ficou em prisão domiciliar em Roma e convertia as pessoas. Porém, em 64, depois de Cristo, ocorreu o grande incêndio de Roma, que destruiu vários bairros e matou muitas pessoas.
Muitos acreditavam que foi o próprio imperador Nero quem ordenou o incêndio da cidade, a fim de construir para si uma nova cidade, Nerópolis. Então é meio estranho como é que Atos dos Apóstolos termina de forma tão positiva, tão otimista, e por volta de 5 anos depois daquilo, o apóstolo Paulo é morto. Porque logo depois do fim dos eventos dos Atos dos Apóstolos, ocorre o grande incêndio de Roma. Então, Roma era uma cidade enorme, não é? Porém, alguns acreditam que talvez nem tenha sido Nero a pôr fogo, né? Alguns acham que foram algumas padarias, algumas fontes, o clima, enfim, a ação de vários agentes, muitas casas, muitos celeiros, muitos lugares com material inflamável, enfim, isso teria causado um grande incêndio que matou muitas pessoas, inclusive muitos cristãos morreram no incêndio de Roma, e foi um evento terrível, né, que marcou muito aqueles que testemunharam. E o imperador Nero, então, não tendo a quem culpar, vai culpar os cristãos. Lembrando que os cristãos eram considerados uma seita oculta pequena, sim, mas uma seita em que eles tomavam sangue, em que eles comiam crianças, que eles realizavam orgias, que eles eram canibais, enfim, acusavam os cristãos porque as suas reuniões eram ocultas, então ninguém sabia o que acontecia e por que eles se reuniam logo cedo ou às vezes à noite. Então eles achavam que os cristãos eram ocultistas, vão chamá-los muitas vezes de ateus, vão chamá-los de inimigos, de apóstatas, de hereges, enfim. E por causa disso, uma perseguição aos cristãos vai ser desencadeada. Nero, então, que era terrível, né, que matou a mãe, a esposa, o tutor, né, que é o filósofo Sêneca, né, admirável em muitos aspectos, e outros parentes seus, ele, então, culpando os cristãos, né, conforme eu já disse, eles começaram a ser perseguidos por volta do ano 64, 65. E o que acontecia com os cristãos que eram pegos? Eles eram pendurados em postes e acesos como velas para iluminar as noites e os jogos, né? Ou eram também jogados nas arenas para serem devorados por leões. Aquele filme Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, começa então com uma cena dessas, de um cristão sendo aceso, amarram num poste, jogam material inflamável e até um fogo, e o cristão morria queimado à noite. E os romanos diziam que eles não prestavam nem para tochas, nem para velas. E os que não eram queimados eram então jogados às feras para serem estraçalhados. Então, veja o preço do seguimento de Jesus Cristo nesses primeiros tempos. E nós temos as nossas perseguições de hoje também, devemos rezar para os nossos irmãos que são perseguidos por causa da justiça. Então, durante os anos 60, a coisa ficou bastante feia. Isso Flávio Josefo dá testemunho da insensatez de Nero, mas é claro, não vai falar sobre os cristãos, porque existe apenas uma menção, duas menções, na verdade, a nosso Senhor Jesus Cristo nas suas obras. Isso nós até podemos comentar depois, né? Enfim, mas naquela época as coisas já não andavam muito bem. Essa primeira perseguição durou de 64 a 68, e nesse meio tempo, em 67, São Pedro e São Paulo foram martirizados junto com muitos outros cristãos em Roma. E no ano 68, Nero então foi deposto, não aguentavam mais a tirania dele e ele sofreu um golpe militar e cometeu suicídio. E dizem que quando ele estava se matando, ele disse que
agora o mundo perde um grande artista. Então, que figura megalomaníaca, totalmente fora de si, e que teve um triste fim. E nos anos 68, 69 é chamado de o Ano dos Quatro Imperadores, porque nós tivemos nesse espaço de tempo em Roma 4 imperadores: Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. Esses 3 generais, Galba, Otão e Vitélio, acabaram sendo depostos, um matou o outro, enfim, e por não terem uma linhagem real, etc., eles não eram muito bem vistos, até que Vespasiano assumiu e ficou 10 anos como o imperador. Mas algumas coisas já estavam acontecendo nesse meio tempo. Então, o que ocorria? Um pouco antes de 63 a.C., as relações entre a Palestina e Roma começaram a desandar. Após a morte do governador Pórcio Festo, Lúcio Albino foi designado para ocupar o seu lugar. Aproveitando a transição do governo, o sumo sacerdote Anás, filho de Anás, convocou o Sinédrio e condenaram o apóstolo Santiago Menor, bispo de Jerusalém, e chamado de o Justo, ou o Irmão do Senhor. Então, eles o apedrejaram. Então, foi durante essa época que foi martirizado Santiago o Menor. Vamos ver aqui, eu não marquei essa passagem, mas vamos ver se eu encontro. Sim, aqui nas Antiguidades, 923. Vamos ler mais um trechinho do Flávio Joséfo e ver o que aconteceu. Então, alguns acham que a morte, né, de Santiago foi um dos estopins para o que tenha acontecido a grande revolta judaica. Bom, no capítulo 8 do livro 20, número 856, morrendo Festo, Nero deu o governo da Judéia a Albino, e o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José para dá-lo a Anano. Esse Anano é Anás. Anano, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo, pois gozou enquanto quis dessa grande dignidade. Né? E lembrando que ele foi sumo sacerdote na época que Jesus era criança, né? O Anás, o sogro do Caifás. O que jamais aconteceu a qualquer outro. Anano, um dos de que nós falamos agora, era homem ousado, empreendedor da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não tinha chegado para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham um verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera não se podia desculpar. Alguns deles foram à presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria, para informá-lo do que se havia passado e dizer que Anano não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem sua licença. Ele aceitou essas desculpas e escreveu a Anano, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa, vendo-o tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e a deu a Jesus, filho de Daniel. Então veja que episódio interessante. Nós temos a morte de um apóstolo, narrado por Flávio Joséfo, chamado de Tiago, irmão de Jesus, que é chamado Cristo. Então ele foi apedrejado. Ele era bispo de Jerusalém, nós ouvimos falar em Atos 15, durante o concílio de Jerusalém, enfim, é uma figura muito
importante, muito emblemática, que foi morto pelo sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, que era o último dos filhos de Anás, foi deposto. Né? O que levantou uma grande polêmica entre os judeus e os cristãos. Até Flávio José considerava bem Santiago, né? Quer dizer que ele era um homem bom, não mereceu ter morrido dessa forma. Né? Então, porque isso desagradou as pessoas que eram piedosas e que observavam a lei. Então, Anás foi denunciado. Isso nós já lemos aqui. Bom, vamos prosseguir. Albino foi logo destituído em 64, né, porque Albino ele matou vários prisioneiros aqui durante o seu governo. Foi indicado para o seu posto Gécio Floro, mas antes que Floro chegasse, Albino matou vários prisioneiros e soltou outros, causando grande agitação na população. Veja que as coisas não andavam nada bem. E no final aqui nós temos Flávio José contando que Floro sucede Albino no governo da Judéia. Sua avareza e crueldade são causa da guerra dos judeus contra os romanos e o fim desta história. Então, as antiguidades judaicas terminam justamente com a ascensão de Gécio Floro e a deposição de Albino. E veja que Floro acabou sendo pior do que Albino. Ele mandou prender vários judeus e roubou o tesouro do templo. E com isso causou a primeira revolta judaica. Meus caros, prestem muita atenção, especialmente disto que nós vamos tratar agora. Essa parte nós já estamos na guerra dos judeus e isto é importantíssimo porque são episódios decisivos e que exercem grande influência sobre o Novo Testamento, sobre a história como um todo. Bom, vamos ler então depois um episódio curioso da vida do Flávio Josefo. Josefo fala dele em terceira pessoa. Também ele vai escrever uma autobiografia aqui e é bastante interessante. Bom, vamos ver aqui. Sim, tá. Mas antes disso, vamos continuar com os slides. Me desculpem aí pela pausa. Então, a primeira grande revolta judaica se iniciou no ano 66, quando Gécio Floro, o governador da Judéia, roubou o tesouro do templo. E os judeus não aguentaram mais. Então, os zelotes, né, lembrando que os zelotes eram um partido que eram os chamados zelosos, né, e que eles estavam dispostos a pegar em armas por causa da liberdade de Israel. Lembrando que eles foram fundados por um tal de Judas, o Galileu. Depois a gente vai dar uma lidinha de novo em Atos para mostrar que esse Judas, o Galileu, era então uma figura assim meio messiânica, meio revoltosa e que muitos compararam Jesus a ele, enfim, ao tal de Teudas, que foi na verdade depois de Jesus. E nós temos essas figuras aqui nos anos 60, Eliezer ben Simon e Manaim ben Judá, que era já do grupo dos sicários, né? Os sicários, aqueles que ficavam com a sica, né? Com a faquinha escondida. E esses dois grupos, zelotes e sicários, lideraram então uma grande revolta contra os romanos. O rei Herodes Agripa II tentou acalmar o povo, né? Então Flávio Josefo vai até relatar o discurso aqui do Agripa,
para dizer que então ele vai então tentar convencer o povo, né, a não entrar na guerra, mas não tem jeito, eles querem guerrear de qualquer forma e ele foge de Jerusalém, né? Agripa foi o primeiro a dar no pé. Depois disso, Nero depois Floro e colocou Marco Antônio Juliano em seu lugar, né? Mas não ia adiantar de muita coisa trocar de liderança, né? Porque o incêndio já estava queimando. O exército romano da Síria foi enviado para conter os rebeldes judeus, mas foram massacrados em Bet-Horon. Então, isso no ano 66, 67. Enquanto o Matias ben Teófilos era o sumo sacerdote, né, estava tentando apaziguar a situação, né, o sumo sacerdote que foi colocado em seu lugar foi Finéias ben Samuel, né? Então, estava tentando ainda articular alguma paz, pelo menos da Judéia, porque a Galiléia e a Samaria já estavam se revoltando. Além disso, foi formado um governo provisório, constituído por Yosef ben Gurion, né, que foi o líder, Simeão ben Gamaliel, né, que era o filho do Hillel, aliás, não era o filho do Hillel, era o filho, não, era o neto do o filho do Gamaliel, é isso mesmo. E Ananus ben Ananus, que era o filho do Anás, que era o antigo sumo sacerdote que foi deposto. E também entre eles o nosso velho amigo Yosef ben Matatiarro, que era o Flávio Josefo. E o Flávio Josefo, então, foi liderar as tropas na Galiléia. Então, esse governo provisório tentava apaziguar, tentava evitar a guerra. Os saduceus, embora não gostassem muito dos romanos, eles viam que a única forma de manter as coisas sob controle era negociar, era tentar se aproveitar da situação, mas não havia muito o que fazer. E os judeus estando bem revoltosos, especialmente na Galileia, é que então Nero resolveu agir, porque duas revoltas eram até toleradas por Roma, mas uma terceira significava toda uma legião enviada por Roma para conter esta revolta, para dar exemplo às outras províncias do que acontece com quem mexe com Roma. E Vespasiano, então, é enviado para a Palestina, né, para a Galiléia, a fim de conter aquela revolta. E Tito, né, que é filho do Vespasiano, vai com ele, eles vão bem armados e vão, então, rumo à Galiléia, na grande batalha de Jotapata, e uma batalha muito dura, né, se desenvolveu, mas os judeus foram derrotados depois de dias de cerco. Então, quando os romanos fazem cerco, né, aí é um abraço, né? Então, os judeus não conseguiram vencer os romanos, embora eles tiveram primeiramente umas pequenas vitórias, mas quando o exército romano engrossou, aí não teve jeito. Bom, então nessa batalha o Flávio Josefo acaba perdendo, sendo preso e ele se entrega e provavelmente vendo o potencial que aquele judeu tem, né, então ele acaba se tornando o mecenas, né, o protetor do Flávio Josefo. No capítulo 26 aqui da Guerra dos Judeus, deixa eu ver qual livro que é este, qual livro que é esse aqui da Guerra dos Judeus, qual livro, para que quem quiser depois pesquisar, pode pesquisar, né? Pode ler a obra, é o livro terceiro da Guerra dos Judeus, capítulo 26,
Então, olha só, José falando de si mesmo na terceira pessoa. Joséfo, por seu lado, não perdeu a calma em tão grave perigo. Confiando na proteção de Deus, assim lhes falou, né, ao seu pessoal aí que perdeu. Pois que estáis mesmo resolvidos a morrer, lancemos a sorte para ver quem deverá ser morto por primeiro, por aquele que o seguirá. Continuemos a fazer sempre do mesmo modo, a fim de que nenhum de nós se mate por si mesmo, mas receba a morte das mãos de um outro. Essa proposta foi por todos recebida com alegria, porque não duvidavam de que ele também estaria no número dos mortos, e que prefeririam a vida a uma morte comum a todos eles. É porque os romanos iam matar todo mundo mesmo, então morrer por morrer. Então a gente se mata aqui porque o suicídio é um pecado muito grave. O homicídio é um pecado menor. Foi então lançada a sorte, e o que era determinado apresentava o pescoço ao que o devia matar. Isso continuou até que restavam somente Joséfo e um outro, o que aconteceu talvez por uma especial proteção de Deus ou por causalidade. Joséfo, vendo que se lançasse a sorte, ela ou lhe custaria a vida, ou ele teria que manchar suas mãos do sangue de um amigo, aconselhou-o a viver, dando garantia de salvá-lo. Assim, Joséfo conseguiu escapar daquele tremendo perigo que correra, quer do lado dos romanos, quer dos de sua própria nação, e entregou-se a Nicanor. Ele levou a Vespasiano e jamais interesse foi maior do que o dos soldados romanos em se reunirem junto do chefe para vê-lo, e etc, etc, etc. É, Depois Joséfo vai dizer que tanto Vespasiano quanto Tito seriam imperadores, isso acabou conquistando-os, enfim. E tratava Flávio Josefo aqui com grande deferência, enfim. Veja que Flávio Josefo propôs uma saída interessante, então nós perdemos a batalha, os romanos vão nos matar, então o que fazer? Eis que no final eles acabaram com só dois sobreviventes de todo aquele destacamento na Galiléia. Existe até um problema matemático chamado problema de Josefo, né, que tenta explicar o porquê que não deu certo esse suicídio coletivo. Talvez por, como diz Flávio José, por especial proteção de Deus ou por causalidade. Graças a isso, José então tomou o nome do seu patrono, né, que era Flávio, ou Tito Flávio, e ganhou o nome pelo qual nós o conhecemos. No ano de 68, Vespasiano retornou para Roma após o suicídio de Nero. Aproveitando isso, né, aproveitando que Roma deu um pause aqui no ataque, né, os zelotes e sicários liderados pelo Eliezer, pelo Manaém e agora pelo João de Giscaia, né, que é mais um dos grandes protagonistas dessa grande revolta judaica, eles organizaram uma revolta contra o governo provisório, acusando-os de cooperarem com os romanos, e mataram os três, né, mataram Gurion, mataram o filho do Gamaliel, mataram o filho do Anás e várias outras pessoas importantes. E, além disso, eles profanaram o templo com o sangue e os cadáveres dos mortos. Então, Flávio Josefo vai dizer que quando eles eram cortados, eles corriam para o templo para manchar o templo de sangue. Quando matavam alguém, jogavam os cadáveres no templo. Então, profanando o templo de Jerusalém. E por causa dessa profanação é que a ira de Deus realmente caiu sobre todos eles. A casa de Deus não foi respeitada pelos próprios judeus. Então daí Deus se irou com tudo isso, aí não teve jeito. Então, nós vamos ver se eu acho aqui a parte em que Flávio Josefo relata essas coisas, livro 4 aqui. Então, nós temos várias cidades que os romanos vão tomando, né? Aqui.
Então nós temos uma verdadeira guerra civil, Anás incitando o povo contra os Zelotes lutando contra Anás, e aqui no livro 4, capítulos 13, 14, 15 e outros aqui vão mostrar toda essa coisa terrível que foi acontecendo. Bom, em 69, João de Giscaia torna-se o líder de Jerusalém. Então, os zelotes acabam praticamente matando os saduceus que eles encontraram pela frente, as outras lideranças, e João de Giscaia se tornou, então, o grande líder de Jerusalém. Porém, havia um outro que disputava esse cargo com João de Giscaia, que era o Simão Bar Giora. Esse Simão Bar Giora ele, então, que já disputava a liderança com Flávio Josefo no norte, né, antes de Jotapata, ele, então, acaba fazendo uma revolta contra João de Giscaia e começa uma outra guerra civil dentro de Jerusalém. E os dois lados começam a se matar. Por quê? Porque cortam os suprimentos um do outro. O lado de Simão corta os suprimentos do lado do João de Giscaia, o lado do João de Giscaia acaba com os suprimentos do Simão Bar Giora, e a população fica dividida entre os dois e muitas mortes acontecem durante esse ano de 69. Então, antes dos romanos chegarem, os judeus já estavam se matando entre eles mesmos. E no ano 70, o imperador Vespasiano enviou seu filho general Tito para tomar Jerusalém e acabar com a revolta. Após meses de sangrenta luta, Manaém, né, que era um dos líderes, foi morto, e João e Simão foram presos. O templo de Jerusalém é incendiado e muitos foram mortos, assim como Finéias. Né? Finéias acho que era o sumo sacerdote, né, naquela época, depois de Jesus, filho de Gâmala. Finéias também vai ser morto, e os dois líderes vão ser presos, vão ser levados para Roma e são executados logo depois. Aqui então nós temos um relato no livro 7º da Guerra Judaica, no capítulo 1, Flávio Josefo vai dizer assim, né? Tito manda destruir Jerusalém até os alicerces, com exceção de um trecho do muro no lugar onde ele queria construir uma fortaleza, e as torres de Ípicos, de Fazael e de Mariana. Fazael, se não me engano, era irmão do Herodes Magno, e Mariana é uma das esposas dele, do Herodes o Grande. Depois que o exército romano, que jamais se cansaria de matar e de saquear, nada mais achou em que saciar o seu furor, Tito ordenou que a destruíssem até os alicerces, com exceção de um pedaço do muro que está do lado do ocidente, onde ele tinha determinado construir uma fortaleza, e as torres de Ípicos, de Fazael e de Mariana, porque, sobrepujando a todas as outras em altura e em magnificência, ele as queria conservar para mostrar à posteridade. Quão grandes foram o valor e a ciência dos romanos na guerra para se apoderarem daquela poderosa cidade que se tinha elevado a tal nível de glória. Essa ordem foi tão exatamente cumprida que não ficou sinal algum que mostrasse haver ali existido um centro tão populoso. Tal o fim de Jerusalém, cuja triste sorte só se pode atribuir à raiva daqueles revoltosos que atearam o fogo na guerra. Bom, logo um capítulo antes disso, no livro 6º, capítulo 47, Flávio Josefo vai dizer quantas vezes e em que tempo a cidade de Jerusalém foi tomada. Então, interessante isto, quanto que foi terrível. Eles mataram todos, eles queimaram, eles despojaram. Foi de fato uma carnificina. Uma não teve piedade. E quem fugiu então para a famosa fortaleza de Massada. Existe até um filme, né?
Masada, um filme muito interessante, liderados por Eleazar Ben Yair, né? E lá eles resistem por pelo menos mais 3 anos até que os romanos invadiram. E quando os romanos conseguiram invadir Massada, eles encontraram os judeus mortos, porque eles haviam cometido suicídio. E tem um fim, então, a grande revolta judaica, que começou no ano 66 e durou até o ano 73. Com o fim da revolta, mortos os saduceus e os zelotes, também os essênios acabaram morrendo, porque eles estavam no meio do caminho, no deserto, eles foram todos mortos também. Os fariseus se tornaram o principal grupo, e deles o judaísmo rabínico ou formativo se desenvolveu, dando origem ao Talmud. Parece-me, não sei se é Flávio Josefo, acho que não, pelo que eu li, mas talvez o Talmud tenha colocado que o Rabino Gamaliel II teria saído de Jerusalém no esquife, teria saído como se estivesse morto de Jerusalém, mostrando que a cidade não tem mais solução. E também relatos de que o Rabino Akiba e outros rabinos conseguiram autorização dos romanos para se refugiarem em Jamnia, né, o Yavne, e lá fundaram a escola de Jamnia. E então essa escola de Jamnia foi um dos principais focos e berços e expoentes do judaísmo do final do primeiro século, que vai de fato consolidar a doutrina judaica em boa parte como nós a conhecemos até hoje. Então, os fariseus é que vão ser os grandes sobreviventes de toda esta carnificina. Eusébio de Cesareia e Epifânio de Salamina, né, relatam que a comunidade cristã recebeu um aviso de Deus sobre a destruição de Jerusalém e teriam fugido para Peia, né, ou Pela, além do Jordão, antes da grande revolta judaica. Então, por que os cristãos não tiveram participação nesses eventos? Porque diz o Santo Epifânio e Eusébio que Deus teria avisado por visões à comunidade judaica de Jerusalém que eles deveriam fugir, atravessar o Jordão e fugir para Peia, e lá eles estariam seguros contra a destruição que viria e que de fato veio, né? E acredito que São Marcos, lá no capítulo 14, capítulos 13, 12, 13 e 14, tem uma certa influência dessa revolta judaica, e por isso São Marcos teria escrito o Evangelho pouco depois, ou mais ou menos nesta época. Depois disso, durante os anos 80 e 90, os cristãos começaram a ser expulsos das sinagogas pelos judeus. Ocorre a perseguição de Domiciano entre os anos de Domiciano foi imperador em 81 a 98, lá para os anos 94, 95, começa essa perseguição, São João vai para a ilha de Patmos e lá ele vai escrever o Apocalipse, e São João então teria falecido bem idoso, entre os anos de 103 a 107. Como o farisaísmo é o único partido sobrevivente do judaísmo, eles querem assegurar, então, que sejam judeus apenas aqueles que caminham estritamente segundo a doutrina judaica. Então, os cristãos que, embora muitos aceitem todo o patrimônio do judaísmo, mas acreditam que Jesus é o Messias e acreditam que Jesus é o Filho de Deus, eles então não podem ser admitidos nas sinagogas e são expulsos, porque são heréticos. Então há uma grande perseguição que foi uma provação muito grande para pessoas que saíram do judaísmo e que tiveram que romper com a família, romper com o esposo, romper com filhos, romper com parentes e amigos, com seu lugar de origem, com a sua sinagoga onde cresceu, por causa de Jesus Cristo. Então, logo depois do Domiciano, realiza uma perseguição matando cristãos, não só em Roma, mas em todo o Império.
Mas ele que se dizia Deus, né, Senhor e Deus, na verdade morreu, e o verdadeiro Senhor e Deus, Jesus Cristo, prevaleceu sobre todas estas perseguições. O próprio São João prevaleceu sobre esta perseguição e faleceu de idade bem avançada. E com isso, então, nós chegamos ao fim do primeiro século. Nessa época, Santo Inácio de Antioquia vai ser desterrado para Roma e vai escrever as suas cartas. Nessa época, talvez nós já tenhamos a Didaqué, tenhamos a Epístola de Barnabé, nós já temos, com certeza, a primeira carta de São Clemente aos Coríntios. Nós já temos uma literatura patrística dos padres apostólicos se desenvolvendo nesta época, muito importante para a fundamentação da nossa fé. Temos São Pápias de Herápolis, São Policarpo de Esmirna, grandes expoentes do final do primeiro século, início do segundo século, que são discípulos sucessores dos apóstolos. Então, em linhas gerais, esse é mais ou menos o contexto que eu queria lhes apresentar. Especialmente focando na grande revolta judaica, o que eu peço é que vocês me desculpem pelas eventuais pausas que eu realizei procurando alguma coisa do Flávio Josefo. Mas eu espero que tenha sido útil para todos vocês, não é um assunto que geralmente a gente aborde, não é? Não é um assunto que costuma ser muito explorado nos cursos de introdução à Bíblia, ou às vezes até de história de Israel, né? Mas nós podemos verificar o quanto é importante nós conhecermos isso, o quanto que a Bíblia não é um livro de história propriamente dito. Embora os acontecimentos bíblicos tenham um respaldo histórico e a Igreja nos assegura a historicidade das Sagradas Escrituras, nós não podemos, contudo, esperar toda a história da Bíblia, mas precisamos do Flávio Josefo, precisamos do Fílon, precisamos dos historiadores romanos, precisamos de outras fontes para compreendermos melhor esse período em que viveram nosso Senhor, os apóstolos e os discípulos. E observamos então a grande corrupção que havia. Herodes, um tirano cruel, e os seus filhos, e netos e bisnetos, sua dinastia, uma erva daninha. Pilatos, um governador corrupto, assassino e terrível. Anás, Caifás e toda aquela corja de sacerdotes que compraram o poder e que se perpetuavam no poder e que realizavam a corrupção no templo. Veja que nosso Senhor estava como um cordeiro no meio de lobos. Todas essas personagens terríveis que nosso Senhor teve que enfrentar, mas que prevaleceu sobre eles. Hoje nós temos os nossos ditadores, na religião, na política, em outros âmbitos, e precisamos, como Jesus e como os apóstolos, resistir a eles. Ainda que alguns de nós sejamos mártires, mas venceremos, porque nosso Senhor venceu o mundo e nos manda ter coragem para vencer as nossas próprias dificuldades e para darmos um bom testemunho dele, assim como fizeram os apóstolos e discípulos, assim como têm feito os cristãos há 2000 anos, assim como devemos fazer nós, para darmos um bom exemplo às futuras gerações que já estão vindo e que virão depois de nós. E que o Flávio Josefo seja um amigo para todos nós. É claro que nós não podemos deixar de levar em consideração algumas coisas que são um pouco enviesadas às vezes. Ele tentando limpar a própria barra um pouquinho, né? Mas o perdoamos porque ele é brilhante e sua importância é indiscutível. Mas, concluindo esta aula, peçamos à Mãe de Deus para que nos dê a graça de compreendermos melhor a história em que ela e o seu Filho Jesus viveram, o mundo em que eles viveram, para que possamos compreender melhor os textos dos Santos Evangelhos e de todo o Novo Testamento. Ela que enfrentou tantas dificuldades, perseguições no seu tempo, ajude a todos nós, no nosso tempo, para sermos fiéis, assim como ela foi fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem. Para concluir, então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo há 23 aulas, ou você que entrou depois ou entrou hoje. Muito obrigado por estar aqui, pela sua paciência, pela sua atenção. Nós temos até um amigo, né, de Portugal que acompanha as nossas aulas, né, o José. Um abraço. E a todos vocês aqui que nos acompanham também, um grande abraço. E o meu desejo de fato é poder conversar e interagir mais com vocês. Por isso, deixe algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa para que a gente possa conversar mais e melhor e crescermos mais neste conhecimento da palavra de Deus. Mas eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês por me ajudarem aqui, rezarem por mim, a continuar com a minha missão, que é árdua e que ultimamente tem sido tão difícil por conta das coisas que me têm ocorrido, mas Deus é maior do que tudo isso e venceremos este curso e aquilo que Deus tem para cada um de nós. Venceremos, confiamos nele. Confiamos menos em nós e confiamos mais em Deus, na sua providência, na sua misericórdia. E busquemos mais a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua presença, a sua vida e ficaremos bem. E espero por cada um de vocês na semana que vem, porque nós faremos uma grande introdução ao Corpus Paulino, ou seja, as cartas paulinas. Falaremos um pouco da figura de Paulo, das suas viagens, um pouco, no geral, das suas cartas, e depois trabalharemos em algumas aulas as 13 epístolas paulinas, para depois trabalharmos as epístolas católicas, o Apocalipse, e concluirmos esse curso. Tudo isso nas 10 aulas que ainda temos pela frente com a graça de Deus. Por isso, fiquemos com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixem de acompanhar neste mês de setembro os vídeos da introdução geral à Bíblia e da Dei Verbo. Tá? Então, compartilhem também esses vídeos. Eles vão sair no canal do Tiago, né? Nosso querido irmão, o outro canal dele, né? E neste canal que continua as nossas de Deus. Então, até semana que vem, se Deus assim quiser. Se algo acontecer, eu lhes aviso. Paz e bem.